Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja hoje sempre no seu coração, amém? Quantos estão felizes por estarem aqui nesse acampamento? Vocês estão recebendo muito de Deus aqui? Fiquei sabendo que vocês já estão no chaba aqui, né? Deus está pegando vocês, glória a Deus por isso. Aleluia. Agradecer ao Ministério Vida Nova, ao pastor Neto pelo convite, tudo aquilo que de fato vocês estão vivendo aqui. Eu só vim aqui para testificar e testemunhar daquilo que Deus já está fazendo. Dar continuidade a uma obra que o Senhor já está fazendo, amém? Essa é a obra do Senhor. Eu sou apenas um instrumento na mão dele. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 51. Se você tem ela no celular, coloca no modo avião aí, abre ela no celular. Você tem que abrir sua Bíblia para saber se o pregador não vai falar heresia. Então, abre aí. Salmo 51, depois do 50, antes do 52, está fácil. Quem achou, dá glória a Deus aí. Amém, aleluia. Quem não achou, abre aí. Antes da gente entrar aqui no texto, só para contextualizar vocês de quem é esse varão que vos fala. Meu nome é Matheus Soares, eu sou pastor na Igreja Emaús, em Goiânia. Sou casado com a Isis de Queiroz. Estou casado com ela há 9 anos, tenho 2 filhos, o Dom Soares, de 5 anos, e a Melina, de 11 meses. Para mim, o melhor título que eu posso ter é o título de ser chamado de papai. Esse é o mais maravilhoso que existe. E para mim é uma graça imensa poder servir e, ao mesmo tempo, Deus me agraciar com a bênção de ter uma família. Eu sou o pastor de jovens hoje da Igreja Emaús e para mim tem sido um privilégio pastorear jovens tão incendiados como nós temos ali na nossa igreja. E tenho certeza que, não diferente assim, são vocês também, o coração fervoroso, amém? Então, nesta manhã, se você puder, antes da gente ler o texto, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós oramos para que a palavra que aqui for semeada possa encontrar terra fértil. Que cada coração receba com mansidão a palavra que foi implantada. Eu oro por renovação da mente, para que o coração de fato possa ser limpo e receptivo à tua palavra. Eu oro para que os olhos sejam abertos e que enquanto nós estivermos aqui ministrando, os corações queimem por causa da tua mensagem. Eu declaro que o Senhor irá de encontro a contextos e a corações específicos aqui. Eu creio que enquanto houver a ministração da palavra, o próprio Senhor fará com que cada coração receba como se fosse pessoal a mensagem que está sendo disseminada. Senhor, abre o nosso entendimento, nos agracie com essa manhã sendo ministrado ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 51, verso 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, e nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Esse o Senhor não desprezará. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E os novilhos serão oferecidos
sobre o teu altar. Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia de papel, geralmente tem um cabeçalho aí que vai mostrar de fato qual é o contexto desse salmo. Na versão NVI vai mostrar que lá nesse cabeçalho está escrito que esse é o salmo que Davi escreve no contexto do pior momento da sua vida. Davi estava vivendo a pior circunstância de todas. Ele tinha cometido o pior pecado que ele poderia cometer. Esse relato é o que está descrito em 2 Samuel capítulo 11, onde a palavra do Senhor relata que em tempo de guerra, Davi permanece no palácio. E que aonde os seus guerreiros estavam lutando, ele decidiu não lutar. Já estava folgado, conquistou muita coisa, já tinha lutado muitas batalhas e de repente ele estava numa zona de conforto. A palavra do Senhor nos diz que ele, perambulando pelo palácio, de repente vai para o terraço, para a sacada do seu palácio, e de lá ele vê uma moça se banhando. E ele acha ela bonita. Isso atrai os seus olhos. Aquela moça que se banhava era Batseba, mulher de Urias. A palavra nos conta que ele desejou aquela mulher, então manda os seus soldados buscá-la. E ao buscá-la, ele traz ela para o seu palácio, se deita com ela e consuma um pecado. Porque o primeiro consentimento ao pecado é os olhos. Ele contempla, ele deseja e ele consuma. A palavra do Senhor nos mostra que a janela da alma são os olhos. E que o diabo sempre vai voltar os seus olhos para aquilo poder te chamar a atenção. E depois de desejado, pode ser consumado. Davi então chama Batseba, se deita com ela, consuma o ato pecaminoso. Após alguns meses ela percebe que está grávida, manda avisar Davi. Davi, sabendo disso, sabia que Urias estava na batalha, pega Joabe e fala: Joabe, volta aí com a galera que eu preciso falar com você. Manda Urias aqui no palácio que eu preciso conversar com ele. E ali começa a trama de Davi de tentar esconder o seu ato pecaminoso. Davi manda chamar Urias e fala para ele: e aí, como é que foi a guerra? Me conta aí como é que tá as coisas. E Urias começa a contar, fala de tudo que estava acontecendo. Ele fala: então bebe, come comigo, relaxa, nós estamos aqui entre amigos. E ele come, bebe, se embriaga. E Davi fala: vou mandar ele para casa de novo. Vai que ele deita com a mulher. E assim, ao se deitar com a mulher tão próximo ao tempo que eu me deitei com ela, quando conceber esse filho vai parecer que não fui eu, mas Urias que teve com ela. Naquele tempo não tinha teste de DNA, não tinha programa do ratinho, né? Então não tinha como saber de quem era o filho. E aí, nesse contexto, Urias pensa: não vou voltar para minha casa. O texto nos mostra que ele pensa: a arca do Senhor está habitando em tendas, o povo está dormindo na porta do palácio, como pode eu voltar para minha casa e me deitar com a minha mulher? Eu tenho bom senso, eu estou em guerra. Eu não vou viver regalias sendo que outras pessoas estão vivendo em guerra. E Urias tinha mais bom senso do que o rei que estava liderando ele. Urias não vai para casa e deita na porta do palácio e dorme. Após isso, Davi, indignado, fala: manda esse homem voltar aqui, ele não entendeu nada. Urias, por que você não desceu? Aí ele conta tudo isso que eu acabei de falar. Aí Davi fala para ele: então beleza, fica mais uns dias aqui, come, bebe de novo. Vai que dessa vez ele desce para casa. Olha, faz o seguinte: deita com a sua mulher, vai para sua casa. E Urias novamente, percebendo que os valentes estavam à porta do palácio, não desce para casa. E ele permanece, porque ele tinha lealdade. Ainda que o líder dele estava sendo desleal, ele permaneceu leal. Sabe o que ele faz? Ele fica lá. E Davi se indigna e fala: então beleza, já que você não vai descer, volta para a guerra. Manda uma carta para Joabe e fala: Joabe, seguinte, vai colocar Urias na frente da batalha, bem no lugar onde a guerra é mais tenebrosa, porque ali vai acontecer que ele vai morrer. Ali Joabe não sabe os porquês, mas como ele era também leal ao rei, ele simplesmente cumpre uma ordem. E aí ele faz o quê? Bota Urias à frente da batalha. À frente da batalha, Urias morre. Urias morrendo, a notícia volta a Davi falando: Urias morreu. Davi fala: é normal, muitas vidas vão ser perdidas no meio da batalha mesmo. Agora presta atenção na coisa. Davi acha que está tudo certo. Aí Davi manda buscar Batseba, porque agora ela não tem marido, e perante a lei, essa mulher que não tem marido pode ser possuída por mim, porque agora eu não cometo adultério, agora ela está livre para se casar de novo, então ela pode ser a mulher do rei. Então vamos pegar Batseba e trazer para o palácio, agora ela vai ser minha mulher. Até então você percebeu alguma fala de Deus nessa história? Deus está calado, Deus não diz nada.
A mulher percebe que está grávida, Deus não fala nada. A mulher concebe um filho, praticamente se passaram quase 1 ano, e Deus não fala nada. Como assim? Davi na sua cabeça está falando assim, tá tudo certo, já faz tanto tempo, ninguém vai saber. A minha reputação está guardada. Só que esse capítulo, o capítulo 11 de 2 Samuel, tem 27 versículos. E no último versículo, na parte B, tem uma frase de Deus. E Davi fez o que era mal perante o Senhor. Porque nada está escondido diante de Deus. Davi achou que Deus estava sendo omisso, mas Deus estava vendo tudo, e vendo até o desespero dele tampar, em esconder aquilo que era tão grotesco. No capítulo 12, a palavra do Senhor fala que Deus envia Natã para corrigir Davi, mas só que agora Davi já não tem o coração do dia que Deus chamou ele, presta atenção. Quando Davi foi chamado, ele era o quê? Alguém lembra? Ele fazia o que da vida quando Deus chamou ele? Pastor de ovelhas. Então seria muito didático voltar ao contexto de quando o coração dele era nobre e de quando o coração dele atraiu a atenção de Deus. Então Natã vem com a história, falando: Davi, deixa eu te contar uma história. Aconteceu esses dias que tinha um cara que tinha 100 ovelhas e tinha outro que tinha apenas uma. Você acredita que aquele que tinha 100 ovelhas, mesmo tendo muito, decidiu ir lá e matar aquela que era apenas uma daquele homem? Davi olha para aquilo indignado e fala: esse homem merece a morte. Ele tem que pagar 4 vezes mais por aquilo que fez. Que homem maldoso! E eu fico pensando na cara de Natã ao falar para ele: pois é, esse homem é você. Às vezes, com a cabeça de rei, Davi nunca ia compreender o que Natã estava falando, porque ele já tinha mudado, o coração era outro. Ele ficou 1 ano cauterizado na sua mente, não tinha percepção espiritual, não tinha mais sensibilidade à voz de Deus. Ele estava de fato se afastando daquilo que Deus chamou ele para ser. Então Natã usa da didática para ir lá e lembrar ele do coração que ele tinha, porque ele podia apelar para o coração de pastor, porque lá dentro Davi tinha o coração de pastor, ele estava com a mente de rei, mas o coração ainda era de pastor. Ele estava vislumbrado com as coisas que ele possuía, mas o coração ainda era de pastor. Então quando Natã fala isso, a indignação sobe. E quando Natã traz essa analogia, sabe o que acontece? Ele se arrepende. E ele percebe que, ao ser esse homem, ele precisa se arrepender. Nesse contexto, ele escreve o Salmo 51. Eu li de forma rápida e sem dar ênfase no texto, só para que agora a gente volte no Salmo 51. E a gente perceba se Davi conhecia o Deus que ele serviu ou não. Parecia que essa palavra era para te condenar, né? De fato, a palavra do Senhor nos mostra que a lei vem para mostrar o que está oculto. O que eu falei para você aqui agora foi de fato para gerar compreensão, consciência. Porque a lei tem o poder de levantar a poeira. Como diz John Bunyan no seu livro Peregrino. Na página 36 ele fala: a lei só tem o poder de levantar a poeira na sala, mas não tem o poder de limpá-la. Mas agora, pelo conhecimento de Cristo, nós temos a possibilidade de limpar a sala. Conhecer Jesus muda a sua vida. Sabe qual que é o nosso ministério? O ministério da reconciliação, não é o ministério da condenação. O nosso ministério é o ministério das boas novas. Nós somos os ministros de uma nova e eterna aliança. João Batista vem e fala para o povo: raça de víboras, verdade ou mentira? E ele mostra para o povo que havia veneno, havia pecado. Aí Jesus vem e fala: agora vocês estão conscientes da doença? Vocês estão? Pois é, eu vim para vocês, os doentes. Eu vim para curar você que ganhou consciência de pecado, agora eu quero limpar seu coração. Jesus fala: aqueles que estão sãos não precisam de médico. Ele não está falando que tinha gente que não precisava dele. Ele estava falando que tinha gente que não tinha consciência de doença, não tinha consciência de pecado. E aí ele fala: aquele que tem consciência de pecado, eu quero te falar, eu estou aqui para te curar. No Salmo 51, Davi conhecia o coração de Deus. Davi sabia o Deus que ele servia. E nós vamos voltar no texto e nós vamos ver através daquilo que está descrito aqui. Presta atenção, volta lá no verso 1 do Salmo 51. Está escrito o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu estou sofrendo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu estou me sentindo culpado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu estou chorando. Não. Davi em nenhum momento apela para a condição humana caída dele.
Em nenhum momento ele apela para a comoção de Deus, porque Deus não trabalha com emoção, Deus trabalha com aliança. Aí ele apela para a aliança. Ele apela para o hesed de Deus, o amor leal de Deus. Aí ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão. Não tem a ver com o que eu estou sentindo, tem a ver com a tua aliança para comigo. E aí quando você apela para o caráter de Deus e não para a sua condição humana, sabe o que vai acontecer? Deus não vai agir de acordo com você, ele vai agir de acordo com a natureza dele. Quando Davi percebe que clamando a aliança haveria restauração, ele vai para um lugar de misericórdia. O primeiro processo, quando nós nos arrependemos, é saber quem Deus é. Se você não tem conhecimento de Deus, você foge de Deus. Você não se aproxima de Deus. Como eu e você viemos de uma linhagem adâmica, nós sabemos que nós temos uma síndrome de Adão que a gente tem que lutar contra ela. Falhei, agora eu me escondo. Pequei, agora eu fujo. Lá em Gênesis capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz que Adão, ao pecar, a primeira atitude dele é se esconder. Quem está com consciência de pecado não está com consciência de misericórdia. Adão se esconde e Adão foge do lugar de encontro. Fala que na viração do dia Deus vinha ter com ele. De todas as coisas maravilhosas que existiam no jardim, a coisa mais sublime que poderia acontecer naquele jardim era que na viração do dia os passos de Deus eram ouvidos e tinha um encontro entre Adão e o Senhor. Só que no dia que ele começa a ter consciência de pecado mais do que consciência de presença, ele foge do lugar de encontro. A tendência de quem está vivendo vida pecaminosa é não ir para o lugar de encontro, é se esconder, é ter sensação de medo, de desaprovação, sensação de que não há misericórdia para mim. Pelo contrário, ao encontrar com ele, a sentença é clara. Será que Deus foi pego de surpresa naquele jardim? Será que Deus foi pego de surpresa nesse pecado de Davi? Porém, a palavra nos mostra que até ganhar consciência de Deus, Davi só estava com consciência de pecado. Enquanto a consciência de pecado está dominando a sua mente, a sua vontade é de fugir. Assim como Adão tentou esconder o seu pecado, Davi também tentou esconder o seu pecado. E enquanto você está tentando esconder, não tem restauração. Presta atenção. No verso 2 ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele está clamando para aquele que tem o poder de fazer isso. Deus não vai fazer porque ele merece, Deus vai fazer porque tem que ser feito. Pega uma coisa aqui comigo. Quantos lembram da história em que uma das 10 pragas era que o anjo da morte passaria nas casas e mataria aqueles primogênitos? Alguém lembra das pragas aqui? Pelo menos você assistiu lá na Record, os 10 mandamentos. Deixa eu te falar uma coisa. O anjo pulou as casas que não tinham pecado? Foi isso? O anjo pulou quais casas? As que tinham sangue. Porque Deus não está trabalhando com a condição humana e sempre com a sua aliança. As portas que tinham os umbrais manchados de sangue, o anjo da morte pulou. Por isso que ele é o cordeiro pascal. Porque ele, Páscoa, ele pula. Ele vai de acordo com a aliança. O Senhor não pulou as casas que mereciam ser puladas. Ele pulou as casas que tinham aliança. A nossa segurança nunca vai estar na condição humana. Presta atenção, irmãos. O diabo quer ele quer tirar você da consciência de aliança que Deus tem com você. E quer lembrar você da sua natureza pecaminosa. E nesse contexto, a gente esquece que o Senhor vai livrar quem ele tem aliança. Aqui Davi apela para essa aliança. Na mesma consciência que esse povo tinha, Davi também tinha. Ele clama a um Deus que poderia. No verso 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Presta atenção, irmãos. Tem gente que quer que Deus transforme sem ter reconhecimento do pecado que cometeu. Você tem consciência de Deus.
Você sabe que ele pode te ajudar. E depois você tem consciência da gravidade do pecado. Agora você pede ajuda. Contra ti e só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. Pode deixar só um pouquinho sem? Eu queria que você prestasse bastante atenção no que está sendo dito aqui. Presta atenção. Eu quero que tenha muita lucidez, eu não quero que de fato seu coração venha se emocionar com nada. A fé que nós exercemos, ela é racional. E você tem que pensar no que eu estou falando. Primeiro a gente entende com a mente, depois desce para o coração. Muitas pessoas não experimentam algo de Deus porque estão esperando sentir para depois entender. Você entende para depois sentir. Amém? Então você vai entender o que o texto está falando aqui em primeiro lugar. Quando ele fala contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, ele está falando, eu sei contra quem foi o meu pecado, e o meu pecado só ofende uma santidade, a santidade de Deus. Muitas pessoas estão preocupadas com o testemunho em volta das pessoas, a roda que está ali em volta de você. E tudo bem, o seu testemunho é importante, mas Deus nunca mandou você testemunhar a respeito do seu nome. Ele mandou você testemunhar a respeito do nome dele. Deus nunca mandou você prezar pela sua reputação, Ele mandou você prezar pela reputação dele. Ao olhar para a sua vida, as pessoas vão ter um veredito sobre o seu Deus. Qual é? Por isso que o nosso pecado não é contra pessoas e nem temos que nos preocupar em justificar a nossa vida diante das pessoas, mas diante de Deus. Porque é o nome dele que está sendo levado em conta, não é o seu. Daqui uns anos eu vou morrer e o nome de Mateus será esquecido, mas o do Senhor prevalece por mais de 2000 anos. É o nome dele que está sendo lembrado ano após ano, década após década, século após século, porque ele preza pelo seu nome, não é pelo meu. E eu tenho que viver uma vida que preza pelo nome de Deus. É por isso que eu tenho que ter consciência de que o meu pecado não é contra os homens, mas é contra Deus. Quando Davi ganha essa consciência, o arrependimento dele não é remorso, é mudança de rota. A palavra nunca mais menciona que Davi cometeu um pecado tão grave como esse. Quantas vezes as escrituras mostram que novamente Davi cometeu o mesmo pecado? Mas a gente confessa hoje, aqui e agora, que muitas vezes o nosso arrependimento é remorso e não arrependimento. É por isso que Davi pôde ser restaurado e Saul não. Saul teve remorso e medo. Medo de perder a coroa, medo de perder a reputação, medo de perder posição. Davi teve o medo, aqui você vai ver, de perder a presença. Eu te pergunto, será que nós teremos a coragem de fazer orações como a de Moisés? Quando Deus fala para Moisés, vai, eu vou enviar um anjo, ele vai abrir caminho para você. Sabe o que Deus falou? Vai, que é garantida a sua vitória, é garantido que eu vou libertar. Um anjo é o suficiente para fazer tudo isso. Um homem natural ia olhar e falar assim, tá bom, eu só quero a vitória. Moisés falou, não, eu quero a presença. O anjo é garantia de vitória, mas a presença é garantia de comunhão. Tem gente que está andando tranquilamente só porque Deus está garantindo vitória. Mas será que você está prezando pela presença? Saul era um homem vitorioso, um rei tão bom quanto Davi. Guerreiro de nascença também. E ele prezava porque Deus dava vitória. Tanto que mostra que em alguns contextos ele mandava buscar a arca só porque estava perdendo a guerra. E não porque queria a comunhão da presença. Tem muitas pessoas que vão orar. Vamos ter um retiro como esse. Gente, vamos orar. Por quê? Porque a gente tem que vencer, né? Então, a garantia de vitória é a oração. Nós estamos orando para ser vencedores nessa batalha ou estamos orando porque queremos Ele conosco? Eu oro ao Senhor, eu busco a Deus por causa dos benefícios de o buscar ou porque eu quero estar com Ele? Porque a arca não é só garantia de vitória, ela é presença manifesta e comunhão com Deus. Aí a nossa oração não está igual a música sem ti não irei, ou com uma frase de Moisés, sem ti não irei. A gente está, sem ti eu irei, eu só preciso da vitória. Sem ti eu irei, eu posso continuar indo. Tem gente que não para perceber. Cadê? E cabote. A presença se foi. Em Juízes capítulo 16, a palavra do Senhor diz que Sansão, no ápice dos seus pecados, levantou-se achando que tinha a mesma força de sempre. E nem percebeu que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Porque perdeu a consciência de presença. E ele só queria a possibilidade de vitória.
Essa força me faz vitorioso. Mas ele perdeu a comunhão com Deus, a ponto de não perceber quando essa comunhão deixou ele. Aqui Davi, ele não quer só a possibilidade de vitória. Ele quer a presença junto com ele. Irmãos, no século XVIII, Jonathan Edwards pregou um sermão que faz até hoje as pernas de quem ouve tremer. Pecadores na mão de um Deus irado. Essa consciência de pecado que é dada ao ímpio, ela é necessária. É como a pregação de João Batista. Porém, depois que a gente se converte, sabe o que acontece? Agora nós não somos mais pecadores na mão de um Deus irado. Somos até pecadores pela natureza humana, mas agora na mão de um Deus amoroso. E se você conhece a natureza de Deus, você se aproxima e não se afasta no dia do seu teste. Você não ignora o fato de que Ele é misericordioso e que a sua bondade tem nos conduzido ao arrependimento. Você quer perceber se o seu coração é cheio de justiça própria e que a sua justiça ela é trapo de imundície? É quando você vira para o outro e fala, você está errado. Deus vai pesar a mão sobre você. Olha o que você está fazendo aí. Aí quando é você vira para Deus e fala, ô Senhor, tem misericórdia. Você quer que Deus fulmine o outro, condene o outro e traga peso e juízo, achando que é isso que vai trazer a redenção do seu coração. Mas quando é com você, você quer ter a compaixão de Deus te alcançar. Você quer ter a misericórdia de Deus te alcançar. Sabe o que é isso? Justiça própria. É quando você quer operar justiça sobre o outro, mas misericórdia para si mesmo. Davi não estava cheio de justiça própria. Ele queria a sentença para aquele homem, não queria? Mas depois também ele aceitou a sentença de Deus para ele. Porque ele entendeu que Deus é justo e não ele. Aqui nós vamos dar continuidade, olhando para outros versos, que vão nos mostrar como que Deus trabalha, irmãos. Isso aqui é só para o conhecimento de Deus, presta atenção. Tá com um zunido aqui que tá... Jesus, tá difícil. Verso 7, olha aí na sua Bíblia, o verso 7, rapidamente. Vamos interagir aqui com a palavra de Deus. Quantos estão cansados aqui? Eu prego para gente cansado também. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Você sabe o que o pecado faz conosco? Aqui não é Deus que está esmagando os ossos de Davi. É o pecado. É a pressão, é a opressão, é a consciência de que está faltando algo. De que não está tudo certo. De que eu estou devendo alguma coisa. Quando ele fala, purifica-me com o hisopo, ele está falando a mesma coisa. O hisopo é essa esponja que foi encharcada de sangue e passada nos umbrais que eu acabei de mencionar. Quando Deus fala, purifica-me, quando Davi fala, purifica-me, Senhor, ele está falando, não purifica-me com a minha natureza, purifica-me com o teu sangue. O teu sangue tem o poder de fato, tirar o pecado. Quando a palavra nos fala que o sangue de bodes e carneiros só eram suficiente para cobrir, era só para Deus não ver. A gente não pode estar preocupado em cobrir. A gente tem que ter a consciência que Deus tirou. O sangue do cordeiro não cobre a iniquidade. Ele tira a iniquidade. Ele purifica o coração. Ele muda as estações da sua vida. Irmãos, confessar pecado, falar um para o outro do que está acontecendo, abrir a sua vida para quem não te confronta, ficar mostrando os pés sujos para quem não tem a possibilidade de lavar os seus pés, não muda a sua vida. Isso é para a sua consciência, isso é só para cobrir, é só para falar, tá tudo bem. Ah não, eu vou tirar isso daqui de mim, né? Mas o que adianta você se encontrar com a pessoa e falar dos mesmos pecados que você não vence? O confronto, o amor, a possibilidade de alguém lavar o seu pé é o que muda a sua vida. O dia que aqueles apóstolos sentaram na presença de Jesus, Jesus tinha a possibilidade de lavar os seus pés. Então para ele você pode mostrar os pés sujos.
Porque ele não vai denunciar você. Ele não vai virar para o outro irmão e falar assim: ei, cara, esses dias o fulano me mostrou os pés dele, você não tem noção de pé. Que pé sujo, viu? Tem gente que quer saber só para expor. Mas tem gente que quer ver para limpar. Deus colocou pessoas ao nosso lado que nos amam. Pessoas que vão olhar os nossos pés, mesmo imperfeitos, e vão falar: coloca aqui na minha bacia. Deus vai me usar como instrumento para lavar os seus pés. O seu pastor vai ser esse instrumento para lavar os seus pés. As pessoas que Deus colocou na sua vida vão ser instrumentos para lavar os seus pés. Davi não precisava confessar esse pecado para mais ninguém, a não ser para o profeta e para o Senhor. Eu não estou falando que você não vai ter amigos de aliança. Você vai ter amigos na caminhada. Só que Deus vai colocar pessoas para te amar. Pessoas para andar a segunda milha com você. Sabe por que a gente pode fazer isso agora, uns com os outros? O Senhor falou: do mesmo modo que eu fiz com vocês, agora façam com seus irmãos. Façam vocês uns com os outros. Os irmãos mais velhos com os irmãos mais novos. Deus levantou alguns irmãos mais velhos nessa casa. Como foi mencionado aqui, tem profeta na casa. Profeta de Deus, quando alguém abrir a boca para confessar algo, abra a boca para liberar algo que de fato vai mudar, transformar. Não abra só os ouvidos para ouvir e ter a consciência de que o cara está errado ou que a moça está errada. Mas seja um instrumento de Deus para amar essas pessoas. Trazer restauração. Natan vem e traz consciência. Mas depois também ele traz restauração para Davi. Nós vamos para os versos finais, para a gente ir para a finalização. Pula para os últimos versículos na sua Bíblia e leia junto comigo. Em primeiro lugar, antes da gente pular para o fim, vamos ler o verso 10, 11 e 12. E o time de adoração pode subir. Verso 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Verso 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Verso 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quem que pode criar um espírito estável dentro de nós? Só Deus. Só Deus pode firmar os pés de quem anda vacilando. Só Deus pode trazer de volta a consciência de presença. E quando Davi faz essa oração, presta atenção aqui, os irmãos são bonitos, eles estão subindo, mas presta atenção. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. A oração de Saul foi com medo de perder a coroa. A oração de Davi foi: eu não quero perder a presença. Porque eu sei que quando Saul foi retirado, o que ele perdeu de mais precioso não foi a coroa. Porque Deus até deixou. Deus é o único que te demite e deixa você no cargo. Já pensou seu patrão te demitir, continuar pagando o salário e te deixar no cargo? Só Deus faz isso, né? Saul foi demitido muitos anos antes de deixar o trono. E Deus continuou pagando o salário. E para algumas pessoas ele ainda era o rei, porque a posição ainda o validava diante do povo. Mas diante de Deus, ele já não era o rei mais. Deus já tinha ungido outro. Esse que foi ungido depois, aprendeu com o erro do seu líder. Sabe o que ele fez? Ele falou: a coisa mais preciosa que Saul perdeu não foi a coroa, foi a presença. Aquele espírito que vem atormentar Saul vem depois da perca da presença. Ele ainda tinha a coroa. Tribulações, lutas, espada contra a sua casa não vem porque ele ainda, ou porque ele deixou de possuir a coroa, vem porque ele deixou de possuir a presença. Irmãos, em Ezequiel a palavra nos mostra, presta atenção aqui, em Ezequiel a palavra do Senhor nos mostra que a glória do Senhor foi deixando o templo. Ela foi pela praça, foi pelas ruas, passou pela porta e aos poucos foi deixando aquele lugar. Sabe o que aconteceu depois que a presença deixou aquele lugar? A Babilônia subjugou o povo de Deus. Uma igreja sem a presença, uma vida sem a presença,
vai ser uma vida subjugada pela Babilônia. A Babilônia não entrou no dia que as muralhas caíram. A Babilônia entrou no dia que a presença se foi. Com a presença de Deus não tinha como a Babilônia reinar sobre aquele povo. Quando Saul perde a presença, ele perdeu aquilo que era mais precioso. Entra num ponto aqui comigo. A maioria de vocês deve ter entre 20 e 30 anos de idade. A maioria. Vale a pena entregar a sua vida numa coisa que você não acredita de verdade? Vale a pena você estar dentro de uma comunidade só por causa de ritos religiosos? Tem religião muito mais fácil do que o cristianismo, você sabia? O cristianismo é a única religião que você não se torna adepto a ela por praticar os seus ritos. Nem poderia ser chamado de religião. Qualquer outra religião, ao praticar os ritos, você se torna adepto a ela. Mas o cristianismo nunca foi assim. E um dia o Senhor deixou isso muito claro para os judeus. Ele vira para Nicodemos, que já era um mestre da lei, um judeu, alguém que defendia as leis do Senhor, e fala para ele: se você não nascer de novo, é impossível entrar no reino de Deus. O cristianismo nos mostra que a única forma de viver de fato para Deus e de cumprir o que está escrito é quando você recebe Cristo dentro de vós. E agora, porque você faz. E não faz porque é. Perdão. E não faz para ser. Quando você olha para o cristianismo, vocês têm que perceber que só tem um jeito de viver uma vida diante do Senhor, tendo o Senhor vivendo em você. É impossível levar o que eu estou falando para você a sério. É impossível sair desse retiro nesses dias que vocês aqui estão. Não queira estar num lugar só para tirar uma selfie e falar: eu estava lá, eu não perdi. Eu fui, só você não foi. Não é isso. Deus não trouxe vocês aqui nesses dias para você postar que participou, para você participar de uma programação que já é cultural na igreja de vocês. A cada retiro, assim como eu ouvi testemunhos aqui, é uma chance de Deus mudar a sua história. É uma chance de Deus tocar a sua vida e ser um divisor de águas. É uma chance de você, assim como Jacó, depois de muitos anos, já velho, andando com Deus, um dia entra na sala, na presença e fala: hoje vai ser diferente. Muitas vezes eu já ouvi o meu pai: ah não, eu sou neto de crente, eu sou filho de crente. Eu já ouvi: meu avô é Abraão, meu pai é Isaac. Eles andaram com Deus, mas eu não tenho andado esses anos todos. Hoje eu vou aprender a andar com Deus. Se a partir de hoje a minha vida não for transformada, eu desisto de tudo. Davi foi para o all-in, é tudo ou nada. Jacó foi para o all-in, é tudo ou nada. Já faz tempo demais que eu estou vivendo desse jeito. Chegou a hora de lutar com Deus para que a minha vida nunca mais seja a mesma. Gente, tem gente que tem tido uma caminhada com o Senhor contínua, resiliente. Mas tem gente que está andando com o Senhor, mas como Jacó. Mas um dia de guerra, um dia de confronto, um dia que você não aceita mais nada a não ser a transformação. Esse é o dia que Deus toca a sua vida. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Quando o Senhor fala: como príncipe, lutaste com Deus. O nome dele é transformado antes ou depois da luta? Depois da luta. Ele não é príncipe para lutar, ele se tornou príncipe quando lutou. Irmãos, tem dia que Deus confronta você a um nível que você fala: vai todo mundo almoçar, hoje eu fico nessa capela, até Deus mudar a minha história. Porque eu não vou voltar para aquela igreja, eu não vou voltar para a escala da mídia, eu não vou voltar para os servos e vou servir com o coração que eu estava tendo. Eu não vou continuar na posição de rei, sendo que minha mente, o meu coração já está cauterizado. Eu não tenho sensibilidade à presença. Parece que as pessoas ao meu lado são tocadas, mas eu não sinto mais nada. Está acontecendo alguma coisa, não é com o ambiente. Não é essa igreja que não tem a presença, sou eu que estou insensível ao que Deus está fazendo. E aí você entra num ponto de avaliar a sua vida e parar de avaliar o ambiente. Deus está nos lugares, Deus está na igreja, Deus está nos cultos, Deus está aqui, mas você talvez esteja insensível àquilo que Deus está fazendo. E você vai precisar ganhar consciência de que hoje é com você que Deus está falando. Muitas pessoas são movimentadas pelo ambiente barulhento. A hora que está todo mundo caindo, eu caio também.
Isso é emocionalismo barato. Isso não é realidade de transformação. Tem dia que Deus vai pegar um homem sozinho e só ele vai ser tocado por Deus. Ainda que um ambiente não esteja fazendo barulho, ainda que pessoas não percebam esse ambiente, ele está consciente da presença de Deus. Ele está consciente que Deus está chamando ele para um novo lugar. Finalizando os versos, para a gente orar. Vai para os versos finais. Olha o que está escrito. Verso 18 e verso 19. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ovelhas, e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Fique de pé onde você está. Não faça mais nada a não ser ganhar consciência dessas últimas palavras. Fique de pé e concentre aqui no que Deus está fazendo. Presta atenção numa coisa. As últimas palavras de Davi nesse salmo são: é tu que restauras os muros de Jerusalém. Sabe do que fala muros? Defesa, separação, consagração. É Deus que derruba fortalezas, mas também é Deus que ergue muros. É Deus quem restaura a consagração de quem perdeu. Davi percebe que os muros da consagração dele foram ruídos. E ele fala: mas eu sei quem pode restaurar esses muros. E esse é o Senhor. E quando você ganha consciência de que é Deus que restaura a sua consagração, você não vai para um lugar de impotência. Pelo contrário, agora sim eu posso ser restaurado, porque não depende de mim, depende dele. E ao reconhecer que é o poder dele que opera em mim para restaurar a consagração, agora eu posso ser restaurado. Assim como eu mencionei para vocês a história de Sansão. A palavra do Senhor diz que quando ele ganha consciência de que perdeu a presença, logo após ele cortar as suas tranças, os seus cabelos já voltam a crescer. Os cabelos não representavam a consagração dele? Irmãos, consagração a gente perde e nem percebe. É aos poucos que você está negociando, é no dia a dia. Lá em Números capítulo 6 fala que existia um voto do Nazireu. O Nazireu não podia fazer 3 coisas. E Sansão estava flertando com tudo isso. E por fim ele entrega em xeque-mate o que era a sua ruína. Ele foi lá e andou entre as parreiras de uva. Depois ele mata o leão e volta pelo caminho e mete a mão dentro do cadáver. Depois ao flertar com Dalila, e olha que ele já tinha se deitado com várias mulheres, porém essa mulher foi xeque-mate. Olha aqui. Nesse dia foi o fim de tudo. Foi o dia que ele negociou o último ponto e nem percebeu. Sabe uma coisa que a palavra nos mostra? E Sansão fazia essas coisas e não confessava aos seus pais. A falta de transparência na vida cristã também vai fazer você não ser corrigido, consertar a rota. Se ele fala a primeira vez, ele não seguia pelo mesmo caminho. Ele tinha mudado a rota. Vocês concordam com isso? Por fim, antes que eu fale a última coisa, baixe a sua cabeça onde você está. Queria que você orasse. Você vai falar com as suas palavras. Você vai fazer a mesma oração de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinha o meu coração e vê se há algum caminho mau em mim. Às vezes você não tem consciência, porque existem pecados que são do coração, não são da mente. Às vezes tem coisas que estão oculto. É raiz de amargura, é ressentimento, é coisas que tem feito você quebrar a aliança com Deus e com os homens. Você desonrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está fazendo. Ora ao Senhor falando: Pai, se existe alguma consciência oculta em mim, traz à tona. Esquadrinha meu coração, porque nem mesmo eu me conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que se passa dentro do meu coração, o que tem me levado até essas ações. Espírito Santo, vem nesse lugar. Nós oramos ao Senhor para que o Teu Espírito nos convença. O Teu Espírito faça uma obra nessa manhã, para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor reerga os muros de Jerusalém.
para que a nossa consciência, para que o nosso coração, para que a vida que levamos seja uma vida de fato diante da Tua presença transparente. Nós oramos, Senhor, para que a nossa vida esteja pautada na Tua aliança. Nós não pedimos aqui hoje misericórdia ao Senhor porque estamos sofrendo. Estamos pedindo misericórdia e transformação por causa do Teu grande amor, por causa de quem Tu és. Não é pelo merecimento, não é por aquilo que sentimos, é por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é benevolente, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, e a Tua bondade nos conduz ao arrependimento. E nessa manhã nós queremos ser conduzidos não por um ato de termos a nossa mente condenada, mas pela consciência da Tua misericórdia, por saber que mesmo vivendo do jeito que estávamos vivendo, o Senhor não tocou em áreas específicas. O Senhor não removeu a posição que estávamos. O Senhor não tirou de nós a Tua graça e a Tua presença, porque o Senhor foi bondoso, o Senhor foi benigno, o Senhor foi longânimo, e a Tua bondade vai nos conduzir ao arrependimento nessa manhã. Nós não teremos expectativa de juízo, mas nós queremos ser restaurados. Restaurados. Com seus olhos fechados, continue orando ao Senhor. Peça ao Senhor.